Olá, magnífico dia, magnífica segunda-feira, onde a gente já começa decretando que hoje, de fato, é o melhor dia de nossas vidas. Vocês me acompanham aqui já há algum tempo e sabem o quanto eu incentivo vocês a ter fé, a sempre caminharmos vivendo de acordo com os princípios do Evangelho, a sempre estarmos conectados a Deus, seja por oração, seja por jejum, seja pela leitura da palavra, seja por louvor, mas o importante é a gente estar sempre se alimentando de Deus em todas as formas possíveis e, acima de qualquer coisa, acreditar, nunca perder a fé, independente do que a gente viva, independente do que a gente sofra, que a gente sempre tenha a confiança de que aquele momento, aquela fase, além de não definir quem nós somos, nos ensina, nos mostra a mudarmos o que precisa ser mudado em nós, a crescermos em conhecimento, a aprendermos e, acima de qualquer coisa, a nos aproximarmos ainda do nosso Pai amado, do nosso Pai celestial. E eu quero aproveitar esse iniciozinho de estudo bíblico para agradecer primeiramente ao nosso Deus amado e também a vocês que sempre me apoiaram, que oraram pela Palominha. Muitos conhecem sobre o nascimento prematuro dela, sobre a história dela, muitos acompanharam as internações, enfim, tudo que nós passamos para a honra e glória do Senhor, e que nesse final de semana nós fomos abençoados mais uma vez. Palominha passou pela cirurgia do cateterismo, o soprinho que nasceu com ela foi fechado, para a honra e glória do Senhor, e ela tá ótima. Nem parece que aconteceu nada. Então, é fé, gente, é acreditar, sabe? E, de fato, procurarmos estarmos conectados a Deus, procurarmos vivermos a cada dia segundo a vontade do Pai, exercendo com a nossa vida tudo que a gente sabe que agrada o coração do Senhor e nos afastando daquilo que não o agrada. No capítulo do estudo bíblico que a gente vai fazer hoje, Jesus vai explicar quem é o maior no reino dos céus e o que nós precisamos fazer para acessar. Então, a cada dia no nosso estudo aqui é um aprendizado diferente, é um abrir de mentes, é um posicionamento necessário para que a gente consiga todo santo dia realizarmos com a nossa vida a boa obra do Senhor. Magnífico dia, minha amada Rose, saudade de você, viu? Estamos aqui super felizes, super gratos. Estava aqui compartilhando agora mesmo que a Palominha tá ótima. Nem parece que passou por cirurgia, precisa ficar um pouquinho de repouso essa semana, né? Mas graças a Deus está alegre, está comendo bem, está brincando, fazendo os desenhos dela. Graças a Deus, foram pouco mais de 2 anos de espera aí, mas a gente sabe que tudo é no tempo do Pai e o tempo dele é perfeito, assim como tudo que ele faz. Então, vamos lá iniciar vamos receber, né, mais um maná, mais um direcionamento, mais lições, mais insights que a gente guarda no coração para a gente continuar fazendo o nosso melhor para Deus, porque tudo é dele, para ele, por ele. E quando a gente se entrega de coração em verdade, quando a gente guarda toda a palavra dele, todo o direcionamento, a gente só tem a evoluir, a gente só tem a caminhar cada vez mais na direção dele. Hoje vamos continuar aqui no nosso livro de Mateus, vamos estudar e refletir sobre o capítulo 18, iniciando aqui nosso maná de hoje. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto,
Quem se faz humilde como esta criança é maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas se alguém induzir a pecar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem o povo pecar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o induz a pecar, corte-o e o jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o induzir a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Tenham cuidado de não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu digo a vocês que os anjos dele nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celestial. E aqui eu interrompo um pouquinho para a gente fazer a reflexão, né? O maior no reino dos céus é semelhante a uma criança, ou seja, é humilde, é sem maldade, é puro. Por sermos adultos, somos despertos, então, para nós que viemos de uma doutrina um pouco enganosa, né, que nos afasta um pouco de tudo que é puro, de tudo que é claro, a gente precisa se autodisciplinar, a gente precisa se abastecer na palavra, a gente precisa se autoconhecer e se autorresponsabilizar daquilo que não agrada, aquilo que fizemos e que não agrada ao coração do Senhor. Nós precisamos pedir perdão e se arrepender de coração e verdade, não praticarmos mais aquilo que a gente sabe que de fato não agrada ao coração do Senhor. Vivendo pelos princípios do Evangelho, a gente aprende a de fato a estar sempre nos dedicando ao que é correto, ao que é justo, sempre buscando o reino dos céus e a sua justiça, procurando viver de fato como Jesus nos ensina aqui na palavra diariamente. Nesse caso, fazendo isso, nós estamos todos os dias nos direcionando a Ele, entendendo que somos dependentes dele, independente do que a gente esteja vivendo. Pode ser um momento feliz, glória a Deus, a Ele seja dada toda a honra, glória e louvor. E pode ser um momento de dificuldade, de tristeza, de perda, de sofrimento. A Ele seja dada toda a honra, glória e louvor, porque em todo momento Ele está conosco, porque nós temos a consciência que somos dependentes dEle. Em tudo, seja nos bons momentos e nos maus também. Criança é inocente, criança não tem maldade, criança perdoa, criança não tem a negatividade de guardar rancor, de enxergar com olhos malvados, de maquinar o mal. Então, se nós quisermos ter acesso ao reino dos céus, nosso coração precisa ser lavado, precisa ser entregue ao Senhor diariamente. Diariamente a gente precisa consagrar pensamentos, ações, palavras, emoções, tudo tem que ser consagrado ao Senhor para que Ele nos direcione, nos capacite a estarmos fazendo tudo de acordo com a vontade dEle, né? Que nós diminuímos para que Ele sempre cresça. Então, essa reflexão abre os nossos olhos, que mesmo sendo adultos, mesmo sendo despertos, o nosso coração precisa ser semelhante ao coração de uma criança. Maravilhosa reflexão. Continuamos aqui no versículo 12. O que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes e sairá em busca daquela que se perdeu? E se conseguir encontrá-la? Em verdade lhe digo
que ficará mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não deseja que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve com você uma ou dois outros a mais, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como gentio ou publicano. Em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também lhes digo, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui eu interrompo para a gente refletir a importância desse capítulo na vida da gente. Nós sabemos que somos igreja, que Deus habita em nós, mas também compreendemos a importância do templo físico, onde se encontra, onde a gente se reúne com mais membros do corpo de Cristo. A própria palavra diz aqui, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Por quê? Porque os membros estão reunidos, Somos igreja, Ele habita em nós. Mas quanto mais membros estão reunidos, mais o corpo de Cristo está presente. Então é uma reflexão maravilhosa para a nossa conexão com Deus, que tem que ser individual, Nós oramos no nosso íntimo, nós estamos sempre nos abastecendo da palavra, mas também o tempo físico, onde a gente se reúne com outros membros do corpo de Cristo para louvarmos e engrandecermos o nome dele. E muito importante também, que Jesus falou aqui, é que se 2 concordam num pedido, eu sempre falo aqui para vocês que o nosso pedido, a nossa oração, o nosso desejo tem que estar em alinhamento de acordo com a vontade do Pai. E a gente aprendeu hoje aqui que se 2 pessoas pedem a mesma coisa, ou seja, se 2 pessoas fazem o mesmo pedido, Papai do Céu atende. Então, é mais um ensinamento pra gente aí, mais um despertar. Relacionamento com o Pai. Continuamos aqui no versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher e os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelando a sua dívida e deixando-o partir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida.
Quando os seus servos, que eram companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor o entregou aos torturadores até que pagassem tudo o que devia. Assim também fará o Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Uau! E assim a gente termina esse capítulo. Vamos refletir aqui. A gente sabe que o ato de perdoar, ele é mandamento, né? Está lá no Pai Nosso. Se você ora o Pai Nosso, se você reza o Pai Nosso, ele está lá. Eu sempre enfatizo isso aqui, que na oração diz que nós que Deus nos perdoe da mesma forma que a gente perdoa aquele que nos ofendeu. E aqui a gente vê o quão isso é importante. E se a gente de fato não perdoar de coração e verdade aquele que nos ofendeu, Deus também não vai perdoar a gente. Então, eu enfatizo aqui o poder do perdão em todas as áreas. Primeiro, por ser mandamento e ordem do Pai, né? E o segundo, os benefícios que o perdão traz à nossa vida quando a gente exerce. Muitas das vezes as pessoas ficam carregando uma situação. Aqui, ultimamente, a gente chama muito de bloqueio, de trauma. Isso acaba virando depressão, as pessoas ficam doentes emocionalmente, deixam de prosperar, porque ficam ali alimentando uma má água, uma água suja dentro dos seus corações. E isso só faz mal. Além de fazer mal aqui na vida terrena, né? A pessoa não é feliz, a pessoa não tem um bom relacionamento com o próximo, a pessoa não se enxerga como ela realmente é. Enfim, ela deixa de prosperar em todas as áreas da vida terrena. Mas o mais importante disso tudo é que se ela não perdoa o próximo, o Papai do Céu também não a perdoa. E como é que você vai entrar no reino do céu sem o perdão do Senhor? Sem o coração de criança que Jesus nos ensinou. Então fica aqui a reflexão. Nossos atos, nossos pensamentos, tudo tem que ser de forma intencional, de acordo com a vontade do Pai, que é pura, perfeita e agradável, como a gente bem sabe nos estudos bíblicos que a gente vem fazendo. Então não deixe que nenhuma mágoa, que nenhuma situação, por menor que seja, a gente traz na nossa atualidade hoje, a gente vê pessoas se ofendendo por motivos tão bobos. E eu também vemos pessoas se ofendendo por motivos graves, motivos sérios. E o que a gente faz nessa situação? A gente ora, a gente intercede, a gente pede ao Senhor que esteja presente na vida daquela pessoa que está errando ou daquela pessoa que não consegue se livrar de uma mágoa, de uma situação que sofreu. Porque na maioria das vezes, a maioria dos bloqueios é exatamente por causa disso. A Rose está falando aqui, tem muita gente que não sabe com relação ao perdão. É verdade, estamos aqui para orientar e você me deu uma ótima ideia. A reflexão, né, à luz das escrituras, acho que de hoje eu vou fazer sobre o perdão. Obrigada, Rose. É isso, gente. Nós precisamos, de fato, levar clareza, né? A palavra do Senhor diz que o maior é aquele que serve. Então, a gente precisa, de fato, usar os dons que Deus nos deu, o que a gente tem de facilidade de exercer na nossa vida, para servir ao próximo, seja com informação, como é o nosso caso aqui, ou compartilhamento da palavra, trazendo a clareza, para que mais e mais pessoas acessem também, e assim os olhos se abram. Porque quando a gente tem um interesse de crescer, de fazer a vontade do Pai, de se entregar mesmo, a gente precisa saber exatamente o que fazer para agradar o coração dele, embora a gente compreenda também como a palavra que nos ensinou, e na reflexão vai ficar claro também, que quando Jesus se referiu à criança, ele falou sobre a criança, né, os pequeninos, e também aos novos convertidos.
que precisamos ter paciência, que precisamos discipliná-los, que precisamos estar sempre à disposição para informá-los sobre qualquer dúvida que eles têm. O Espírito Santo faz a obra porque o novo convertido se entregou, se devolveu, na realidade, porque todos somos criação de Deus, mas uns escolhem viver de acordo com os princípios, né, de acordo, respeitando os mandamentos do Pai, e outros decidem afastar-se, porém, vem o arrependimento e eles se devolvem para o Pai. E nisso eles querem aprender, querem se dedicar a viver uma vida justa, buscando primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E aqui estamos nós, para orientá-los, para sermos exemplos, para estarmos disponíveis para ajudá-lo em tudo que ele precisar. Então, quando Jesus fala que precisa ter o coração humilde de uma criança, ele se refere à criança em si, né, os pequeninos, e também aos os convertidos, ou aqueles que se afastaram e precisam voltar. Porque isso me fez lembrar até uma reflexão que eu fiz lá no hospital, onde eu conheci tanta gente boa, meu pai. Enfim, aqui dias atrás a gente fez um estudo onde Jesus disse que quem precisa de médicos são os doentes, não os sãos. Vamos trazer para a realidade da Bíblia. Nós somos os despertos, somos as 99 ovelhas que não fugiram. Porém, uma fugiu, né? E Jesus vai atrás da ovelha perdida, que no caso aqui para a gente imaginar é o pecador. E quando esse pecador se arrepende e se devolve para Jesus, a alegria dele é maior do que aquelas 99 que não se desviaram. O que isso traz para a gente nessa atualidade que a gente vive tão caótica, tão maluca? Que nós tenhamos o discernimento de entendermos que precisamos de fato ser luz e sal na terra para atrairmos e mostrarmos o quão Jesus é bom e misericordioso. A salvação é para todos que crê nele, que se entregam para ele e que buscam diariamente viver de acordo com a vontade do Pai. Então, a gente vê, que a gente sabe que Jesus ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E a salvação é para todos. Temos nós despertos que termos discernimento, paciência, acima de tudo, muito amor. Porque essas pessoas estão machucadas, essas pessoas estão sofridas, muitas delas, essas pessoas estão abandonando uma realidade para assumir outra completamente aversa e diferente daquela que elas estavam vivendo, né? A gente vê o depoimento de muitos jovens hoje em dia que deixaram o mundo das drogas, estão se devolvendo para Jesus, para a honra e glória do Senhor, e o contraste de uma vida para outra é completamente diferente. Nós vemos relatos de pessoas que sofreram por muito tempo abusos, né? E quando abrem seus olhos e vêm para Jesus, estão machucadas, estão feridas, precisando de amor, de carinho, de afeto, de direcionamento. E a gente está ali para aconselhar, para direcionar, para consolar de fato aquele coração que está precisando. Então que nós tenhamos a concepção do quanto é importante termos discernimento, prudência, paciência, sabedoria, sempre pedirmos ao Pai para nos abastecer, né, positivamente, de forma que nós podemos ser útil, servir mais e mais pessoas diariamente, seja com conhecimento, seja com amor, seja com carinho, seja com o que você tem de melhor. Né? Quando a palavra fala para a gente ser luz e sal na terra, é exatamente isso. É a gente se doar, fazer o bem sem olhar a quem. Né? Porque quando a gente faz o bem ao próximo, mesmo que o próximo esteja se beneficiando, a gente está fazendo para Deus, né? Por amor ao Pai. Assim como Jesus se entregou lá na cruz, né? Por amor e obediência ao Pai e a nós também. Então, a reflexão que veio, que está queimando aqui é exatamente essa. Que tenhamos o discernimento, a misericórdia, a generosidade, a paciência com todos aqueles que ainda não têm os olhos despertos, porque a gente sabe que é uma jornada, ninguém nasce pronto. Papai dos céus sabe, todos nós temos uma missão aqui,
Antes da gente chegar aqui, o nosso destino já está todo escrito pelo Senhor, né? Ele sabe o que nós vamos viver, o que nós vamos sofrer, quando iremos partir. Ele sabe todas as coisas, mas nós não. Nós precisamos aprender, nós precisamos evoluir de acordo com a vontade dele. Então é uma jornada. Para aqueles que já são despertos, tem que continuar se abastecendo na palavra para sermos o direcionamento que os novos precisam. Então nós sempre vamos ser exemplos, ou como queira chamar, a atualidade hoje chama de influenciadores. Parece uma coisa meio negativa, mas não é. O influenciador nada mais é do que aquele que com a sua vida, né? Não são todos, não estou falando de todos, mas estou falando do povo de Deus, né? Eles são exemplos, eles são luz, eles são clareza, eles são posicionamento para aqueles que querem aprender, para aqueles que não sabem o que fazer, que estão aí sem direcionamento, sem informação. Então, nós despertos estamos aqui para isso, cada um com a sua essência, cada um com o seu jeito de falar, cada um com o seu jeito de ensinar, porque nós somos seres únicos, nós não somos iguais. A Palominha passou por uma cirurgia na última sexta-feira, onde o médico falou para mim que pela anatomia dela, até que a cirurgia demorou. Ele esperava que fosse mais rápido, enquanto para mim foi até rápido mesmo. Eu vou contar em detalhes no finalzinho, mas esse pedaço é interessante para a gente refletir agora. Nós somos fisicamente parecidos, né? Homem, mulher. E por dentro, nós somos diferentes, porque ele, no caso da Palominha, disse que tem gente que tem um canal arterial assim, e o da Palominha faz curva. Então, ele disse que a cirurgia demorou um pouco mais por conta disso, mas foi um sucesso, graças a Deus. E o que eu trago para nossa reflexão? Somos fisicamente iguais, porém, por dentro somos diferentes, porque Papai do Céu nos fez únicos. Cada um de nós somos únicos, não há outro de nós no mundo. E com isso vem a reflexão de que eu tenho um modo de ver a vida, eu tenho um propósito, a Rose tem um modo de ver a vida, tem outro propósito, e nós nos unimos caminhando rumo ao mesmo propósito, que é o reino dos céus. Compreendem? Então, seja com o seu governo, que é a sua família, ou com qualquer outro próximo que você venha a se conectar com a permissão do Senhor, porque tudo na nossa vida é de acordo com a vontade dele, que nós tenhamos a prudência de analisarmos, ao ouvir, reconhecermos a frequência daquela pessoa e a servirmos da melhor forma que a gente puder. Né? Eu acho que eu comentei com vocês aqui do irmãozinho que eu encontrei na terça ou na quarta-feira, que só precisava desabafar, né? Ou seja, despejar o lixo. E eu só fiz ouvir, eu não fiz nada além de ouvir. E ao final, ele perguntou o que eu achava daquilo tudo que ele tinha me dito, que ele tinha despejado ali. E durante ele falando, eu só estava pedindo ao Senhor para me direcionar, porque é uma pessoa que você nunca viu na vida vem contar um monte de coisas para você, enfim, sabe, a coisa do Senhor. Então a gente pede direcionamento, porque nem sempre a gente está preparado, né? Sempre é o Senhor que nos direciona. Então, enquanto ele falava, eu estava ali olhando para ele, mas em espírito, comentei, né? E ao final, ele perguntou o que eu achava e eu disse: irmão, não é o que fazem conosco, é o que a gente faz com o que fizeram com a gente. Lembrando da reflexão que Jesus nos ensinou aqui há dias atrás, que não é o que a gente come que faz mal, é o que se transforma aqui dentro e a gente devolve. Correto? Então, sabe, é coisa de Deus. Ele está sempre nos usando quando a gente se coloca à disposição. Fala: eis-me aqui, Senhor. Me usa de acordo com a tua vontade. Então, ele capacita. É como eu chego aqui de manhã, eu leio a palavra, eu faço a minha oração e eu peço a ele: Senhor, seja as palavras que a minha boca vai falar, que a minha mente capte o entendimento que o Senhor quer e que a sua mensagem chegue a quem precisa ouvir. Então a obra é dele, eu sou só um instrumento guiado por ele, porque eu me coloco à disposição. E é maravilhoso quando a gente tem a dimensão disso. Nesse capítulo a gente viu a importância de servirmos a ele e termos paciência com os pequeninos, né? Tanto as crianças
quanto aqueles que precisam de direcionamento. Vamos às lições e os princípios para a gente compreender melhor o que Jesus quer nos dizer, guardarmos no nosso coração e aplicarmos no decorrer dos nossos dias. Lições e princípios de Mateus capítulo 18. Os discípulos perguntam quem é o maior no reino dos céus. Jesus chama uma criança e diz que para entrar no reino dos céus é necessário converter-se e tornar-se como crianças. Ele ensina que quem se humilhar como uma criança é maior no reino dos céus e que receber uma criança em seu nome é receber a ele. Lembrando que o humilhar-se que o texto aqui se refere não é você se humilhar para o outro, e sim se humilhar para Deus. A presença do Senhor é você derramar de fato o seu coração, o seu momento, as suas emoções aos pés do Pai, ok? Jesus adverte contra fazer tropeçar um dos pequeninos que crê nele, dizendo que seria melhor para essa pessoa ter uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço e ser lançada no mar. Ele fala sobre a seriedade do pecado e a necessidade de evitar qualquer coisa que cause a queda, mesmo que isso signifique um sacrifício pessoal extremo. Jesus usa a parábola da ovelha perdida para mostrar a importância de cada pessoa no reino dos céus. Assim como o pastor busca a ovelha perdida e se alegra ao encontrá-la, assim também Deus não deseja que nenhum desses pequeninos se perca. Jesus ensina sobre a correção fraterna, instruindo a confrontar o irmão que pecou, em particular primeiro, depois com uma ou duas testemunhas, e finalmente trazer o caso à igreja, se ele não o ouvir. Ele afirma que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ele está presente, e que qualquer coisa que 2 concordarem na terra será feita por Deus no céu. Pedro pergunta quantas vezes deve perdoar seu irmão que pecar contra ele, sugerindo 7 vezes. Jesus responde 70 vezes 7 e conta a parábola do servo incompassivo. Na parábola, um rei perdoa uma enorme dívida de um servo, mas esse mesmo servo não perdoa uma pequena dívida de um companheiro. O rei, ao saber disso, entrega o servo aos verdugos até que pague toda a dívida, ensinando que Deus espera que perdoemos os outros de coração, assim como fomos perdoados. Resumindo, Mateus 18 enfatiza a importância da humildade, do cuidado dos pequeninos, tanto criança quanto novos crentes, e da reconciliação e perdão dentro da comunidade de fé. Jesus ensina que a verdadeira grandeza no reino dos céus vem da humildade e da pureza de coração. Ele adverte severamente contra causar tropeço aos outros e sublinha a necessidade de buscar e restaurar aqueles que se desviam. A correção fraterna deve ser feita com amor e paciência, buscando sempre a reconciliação. A parábola do servo incompassivo destaca a importância do perdão ilimitado, refletindo o perdão que Deus nos concede. E é exatamente isso. Quando a gente tem consciência de que Deus nos perdoou e vive nos perdoando, porque não somos perfeitos, e mesmo buscando a perfeição divina, nós também tropeçamos, somos humanos, mas nós imediatamente temos consciência e pedimos perdão ao Pai, que conhecendo o nosso coração, nos perdoa. E assim nós temos que ser com o nosso próximo. Ele demonstrou arrependimento, ele pediu perdão, fique em paz.
está perdoado. Eu tenho o hábito de falar quando alguma coisa acontece e alguém vem me pedir perdão ou desculpas, eu falo, fique em paz. Só quem salva, perdoa, condena é Papai do Céu. Então fique em paz. E aqui na atualidade as pessoas falam assim, o veneno só faz efeito se você engolir. E de fato isso é verdade. Jesus falou 70 vezes 7. Isso significa que a gente precisa perdoar infinitamente. Não deixando o veneno entrar em você. Não deixando que qualquer ofensa suje o seu coração. Ouça, a gente fala muito isso aqui, que a gente, na vida, no dia, a gente vai ver muita coisa, a gente vai ouvir muita coisa, mas nós temos um filtro onde a gente só permita que entre no nosso coração aquilo que é do Senhor, aquilo que é puro, perfeito e agradável, aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos faz evoluir, aquilo que nos faz nos sentirmos bem. Então, tudo que não for de Deus, tudo que não for positivo, nós bloqueamos. E isso inclui certas coisas que a gente ouve, certas coisas que a gente vê, certas coisas que a gente lê, porque o inimigo ele está 24 horas ao nosso derredor como um leão, só esperando uma oportunidade de nos desviarmos da nossa rota, do nosso propósito. Mas como desperto e sempre se abastecendo do Senhor, ele não consegue, é impossível. Então, que essa reflexão toque no seu coração, que fique guardada e que a cada oportunidade que Papai do Céu permitir, vocês coloquem em prática. Porque é praticando que nós continuamos diariamente nos conectando, nos abastecendo e fazendo a vontade do Senhor. Correto? Eu convido vocês para orar comigo agora em agradecimento, em preparação a esse dia maravilhoso, como eu iniciei a live dizendo que este é o melhor dia das nossas vidas, porque quando a gente declara, a gente acessa. Quando a gente declara, tudo que a gente faz é em direção do que a gente acredita. E a gente acredita no bom, no perfeito, no melhor que o Papai do Céu tem para nós. E é isso que nós vamos acessar no dia de hoje. Pai amado, a Ti rendemos graças porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Paizinho, gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pelo respirar, gratidão pela Tua palavra que todo santo dia nos traz clareza e posicionamento. Pai, que a Sua palavra entre com providência, entre com destravar de mente, com abrir de olhos e principalmente com a multiplicação da fé. Pai, obrigada pelo Teu perdão e pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Pai, que esse estudo bíblico com essas mensagens importantes queime no coração daqueles que precisam ouvir a Tua voz. Que essas palavras tragam o que eles pediram em oração, seja a resposta, Pai. Pai, te louvo e te agradeço por todas as famílias que me acompanham, por toda a obra que tem sido feita através da Tua palavra, por tanto avivamento, por tanto destravar de mentes, Pai, por tanto posicionamento de homens e mulheres. A Sua palavra é pura para aqueles que acreditam. A Sua palavra faz milagres para aqueles que se dedicam de coração à verdade a Ti, Senhor. E eu sou infinitamente grata por depender de Ti todos os dias da minha vida. Obrigada pelas famílias. Obrigada, Pai, por toda a bênção, por todos os momentos que nós iremos viver sobre o Seu favor no dia de hoje, Pai. Te entrego, Pai, todas as criancinhas, todas as pessoas que estão nos hospitais, Pai, e te peço humildemente que fortaleça o coração dos acompanhantes. Não os deixem desanimar, é só uma fase. E aqueles que têm fé acessam o Teu melhor, Pai. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Abastecidos, conectados e prontos para fazermos o nosso melhor para Deus em todas as áreas da nossa vida. Rose, beijo no teu coração, obrigada pelo carinho da sua companhia aqui, beijo para sua mamãe, que as bênçãos do Senhor sejam infinitas na vida de vocês. Lembrando que o estudo fica salvo aqui e também lá no YouTube. Para vocês que me acompanham aqui no Instagram, tem mais clareza em forma de e-book e mentoria no link da bio deste perfil. E para vocês que me acompanham pelo YouTube, na descrição do vídeo tem o linkzinho também,
ou de um e-book ou do próprio site com todos os e-books e mentorias lá. Clareza, direcionamento, o meu direct está à disposição, tá? E farei o vídeo, como prometido aqui mais cedo, falando sobre a importância do perdão. Lembrando que lá no perfil do YouTube já tem vídeo falando sobre isso, mas como a gente criou um quadro novo aqui, né, à luz das escrituras, então esse vídeo será voltado exatamente para a gente falar sobre o que a Bíblia fala sobre o perdão. Deixarei o link quando o vídeo estiver prontinho e todos assistem lá pelo YouTube, tá bom? Beijo no coração de todos, sejamos luz e sal na terra e até o próximo vídeo.